A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de estudo bíblico para mais um breve estudo da Palavra de Deus, desta vez que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, devo ser muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, devo ser muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. E se gostar do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Amém? Nosso breve estudo de hoje tem como tema a fidelidade de Daniel em meio à diversidade. Texto bíblico, Daniel capítulo 6, verso 10, da Almeida Revista Corrigida. Nós vamos começar a partir dos versículos 7, que diz assim: E todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a lei, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma este edito, e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É porque o edito foi assinado. Mas Daniel não se preocupou com isso. Daniel continuou orando, né? Porque o capítulo 6, os presidentes, né? Os príncipes, né? Dos quais Daniel era um deles. Daniel estava ali cativo, mas era príncipe. Foi para ali, né? E foi constituído desses príncipes, presidentes, porque, né? E Daniel estava ali no meio. Aí então os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião contra Daniel. Eles procuraram achar uma falha em Daniel, mas não conseguiram. Aí se juntaram, fizeram esse edito e pediram para o rei assinar para que ninguém, né, orasse ao Deus, só orasse a Dário. Eles consideram Dário como um Deus. Mas Daniel, sabendo que isso era uma armadilha, não se preocupou com isso. Continuou orando da mesma forma que ele continuava a orar todos os dias. Ele orava 3 vezes ao dia. E a janela do quarto dele era aberta, direcionada para Jerusalém. Né? Porque a gente sabe que tudo isso é o quê? Inveja. Eles procuraram achar algum defeito, algum erro, algum vício que Daniel tivesse, mas não conseguiram. E Daniel era homem de Deus, era homem de oração. E eles estavam querendo destruir Daniel, acabar com Daniel, mas não conseguiram, porque Daniel era fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, Deus cuida de nós. Por isso que o tema do nosso estudo é a fidelidade de Daniel em meio às perseguições. Esse é o tema do nosso estudo, né? O versículo de estudo é Daniel capítulo 6, verso 10. A nossa introdução vai dizer assim: o capítulo 6 do livro de Daniel nos apresenta um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, a história de Daniel na cova dos leões. Neste versículo, em particular, vemos Daniel em um momento crítico de sua vida, onde sua fé em Deus é testada ao máximo. Mesmo diante de um decreto que proibia a oração a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei, Daniel manteve sua prática regular de orar a Deus, demonstrando uma fidelidade inabalável. Porque o decreto era dessa forma, não podia se orar a outro homem ou a outro Deus a não ser o rei. Mas Daniel não deu ouvido a isso. Daniel continuou fazendo o que ele fazia de costume, orar 3 vezes ao dia, com a janela dele aberta, voltada para a banda de Jerusalém, e orando ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele era fiel ao seu Deus. Mesmo em meio a esse decreto assinado, que era para morrer quem fizesse isso, ele não se preocupou com a vida. Ele só se preocupou em agradar o Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra. Ele está preocupado só com isso. Primeiro ponto, nosso diz assim: a importância da oração na vida de Daniel. Daniel era um homem de oração. O versículo nos mostra que, mesmo diante da ameaça de morte, ele não mudou seu hábito de orar 3 vezes ao dia.
A oração era a base de sua relação com Deus e a fonte de sua força e sabedoria. Porque estava ali havendo só uma conspiração para querer achar defeito em Daniel. No versículo 4, diz assim, Daniel capítulo 6, verso 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Tá? Eles procuraram achar vício e culpa em Daniel, mas não encontravam de maneira nenhuma, porque Daniel era fiel tanto ao reino ao qual ele estava e especialmente em Deus. Ele era fiel a Deus e não tinha vício nem culpa nenhuma. Eles procuraram e não encontraram. Aí fala o quê? Editaram, né? Então todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova do leão. Então, no capítulo verso 7, Daniel 6, verso 7. Eles não encontraram falha nem defeito em Daniel. Aí fizeram esse edito para que aqueles que não orassem ao Deus, orasse ao rei, fosse jogado na cova do leão. Mas Daniel não se preocupou com isso. Daniel só se preocupou em continuar fazendo o que ele fazia sempre. Ele era um homem de oração e ele orava 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro. E não se preocupou com esse edito. Continuou vivendo a vida dele normal e fazendo o que ele fazia de normal, que nós devemos fazer. Quem anda com a verdade, quem vive em fidelidade com Deus, ele não deve se preocupar com perseguição, ele não deve se preocupar com afronta, ele não deve se preocupar com calúnia. Não, ele só deve se preocupar em agradar a Deus, foi o que Daniel estava fazendo. Aí, devemos refletir sobre a nossa própria vida de oração. Estamos dispostos a priorizar a comunhão com Deus, mesmo em meio à dificuldade? Porque tem gente que em meio à dificuldade ele não quer orar. Em meio à dificuldade, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade dele. Aí termina se afastando do caminho da verdade. Termina se afastando de Deus. Termina deixando de orar. Termina deixando de ler a palavra. Termina deixando de jejuar. É o que acontece com muitos. Em meio à dificuldade, ele se afasta logo da presença de Deus. E Daniel não. Estava ali o edito lançado, assinado, mas ele continuou orando. Continuou glorificando o nome do verdadeiro Deus. Segundo, a fidelidade de Daniel em meio à adversidade. Daniel sabia que o decreto era uma armadilha, mas sua fidelidade a Deus era maior do que o medo da punição. Tá vendo? A fidelidade dele a Deus era maior do que o medo da punição. Porque se um edito foi lançado, que ele poderia ser jogado na cova do leão, ele poderia ter ficado, se ele fosse outro, ele tinha ficado com medo e não ia orar mais, mas ele continuou orando, né? Continuou orando, continuou fazendo o que ele fazia sempre. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, o que é que o homem pode fazer conosco? A única coisa que ele pode fazer conosco é matar o corpo. Mas o espírito volta para Deus. Então Daniel não estava preocupado se matasse o corpo. Daniel só estava preocupado em ser fiel a Deus. Dessa mesma forma tem que ser nós. Temos que continuar sendo fiel a Deus em meio à adversidade. Sua lealdade não dependia das circunstâncias. Ele permanecia fiel a Deus em tempos bons e ruins. Tá vendo? Mesmo em tempo bom Daniel era fiel. E em tempo ruim, da mesma forma. Dessa mesma forma tem que ser você. Estamos passando por dificuldade, sejamos fiéis a Deus. Estamos na bonança, sejamos fiéis a Deus. Porque a adversidade, ela passa, ela não é para sempre. E uma hora a bonança chega, então nós temos que ser fiel a Deus em tudo. Que exemplo de integridade. Como cristãos, somos chamados a ser fiéis a Deus, independente das pressões externas. Independente do que nós estivermos passando, nós temos que seguir o mesmo exemplo de Daniel, ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Terceiro ponto, a resposta de Deus à fidelidade de Daniel. A fidelidade de Daniel não passou despercebida por Deus. Mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele foi protegido de maneira sobrenatural. Tá vendo? Mesmo sendo lançado na cova dos leões, os inimigos já estavam ali contando vitória, né? Mas Deus protegeu Daniel. Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Por quê? Deus protegeu ele. Quando tem alguém falando mal, quando tem alguém nos vendendo, quando tem alguém nos caluniando, não é preciso fazer nada não. Porque Deus, ele é que nos justifica. E Daniel foi justificado por Deus. Deus honra aqueles que permanecem fiéis a ele. Em nossas vidas,
podemos confiar que Deus estará conosco em meio às provações. Em meio às provações, Deus está lá. Em meio às perseguições, Deus está lá. Em meio à dificuldade diária, Deus também está. Não adianta. Independente do que nós estivermos passando, Deus sempre vai estar do nosso lado. Então nós temos que confiar nele. Confiar que ele cuida de mim e de você nos momentos mais difíceis da nossa vida. Terceiro, aí, a vitória de Daniel não apenas salvou a sua vida, mas também testemunhou o poder e a fidelidade de Deus para todo o reino. Todo o reino viu que Deus era com Daniel. Todo mundo viu que Deus cuidava de Daniel nos mínimos detalhes. Porque Daniel foi para a cova dos leões, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. E dessa mesma forma tem que ser nós. Nós temos que continuar sendo fiéis a Deus, independente do momento, independente da circunstância. O mundo pode estar aí, se desmoronando, mas se nós somos fiéis a Deus, Deus nos protege, Deus cuida de nós. Para concluir, a história de Daniel 6, verso 10, do desafio a sermos fiéis a Deus, não importa as circunstâncias. Sua coragem e compromisso com a oração nos lembram que nossa fidelidade a Deus deve ser constante e inabalável. Assim como Daniel, que permanecemos firmes em nossa fé, confiando que Deus é capaz de nos proteger e nos dar vitória, mesmo mesmo nas situações mais adversas, que possamos hoje ser determinados a viver uma vida de oração e fidelidade, sabendo que Deus é sempre fiel e jamais nos abandonará, tá vendo? É isso que nós devemos fazer. Hoje, nós temos que ser determinados a viver uma vida de oração e fidelidade a Deus, sabendo que Deus nunca nos abandonará. Ele sempre vai estar do nosso lado. Da mesma forma que ele esteve com Daniel, se eu e você permanecer fiel, orando e fiel a ele em tudo, ele sempre vai estar do nosso lado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.